As Institutas, volume 1. Introdução. A presente edição é uma reimpressão da Instituição da Religião Cristã, Genebra, 1541. Tradução francesa de um livro cuja primeira redação em latim tinha aparecido em Basileia em 1535. Os editores da obra utilizada para esta tradução acrescentaram, dentro do texto, referências às edições de 1536 e de 1539, e fora do texto, observações relacionadas em lista de notas respectivas a cada capítulo. O texto de Calvino não traz títulos de subdivisões dos assuntos. Os que aparecem nesta tradução foram feitos pelo tradutor. A obra Institutas compõe-se de 4 livros e 17 capítulos, distribuídos nesta ordem: Livro 1, capítulo 1 a 3, Livro 2, capítulo 4, Livro 3, Livro 2, capítulo 4 ao 6, Livro 3, capítulo 7 ao 11, Livro 4, do 12 ao 17. Como se dá com a redação latina de 1535, esta tradução compreende essencialmente uma epístola dedicada ao rei Francisco I, defesa dos reformados franceses perseguidos, e uma apresentação resumida da doutrina religiosa deles. Por que essa defesa? E por que essa profissão de fé? Circunstância da publicação das Institutas. O propósito de redigir uma profissão de fé para os reformados franceses, ou, como se dizia então, para os evangélicos, parece presente no espírito de Calvino, já nos primeiros meses do ano de 1534. João Calvino tinha então 25 anos. Sua infância tinha se passado à sombra da Catedral de Noyon, sua cidade natal. Seu pai era escrivão do capítulo, isto é, da Assembleia do Cantão. Ele soube aproveitar-se da proteção dos grandes prelados de Noyon para enviar seu filho a Paris para os seus estudos. No colégio chamado de Machers, Calvino teve embora por pouco tempo o mais famoso mestre e pedagogo da época, Maturinus Corderius, que lhe ensinou latim em agosto de 1523. Pouco mais tarde, em Bourges, onde fez o curso de Direito, o professor Melchior Halman, luterano declarado, ensinou-lhe grego. Concluídos os seus estudos jurídicos, Calvino dedicou-se à literatura. Talvez pensasse numa carreira de humanista, como a de Erasmo, por quem tinha grande admiração. Mantinham-se ligados aos humanistas e a alguns homens que se preocupavam com a vida religiosa, como seu primo Robert Oliverton. Subitamente, sua vida laboriosa foi perturbada por um escândalo em que estavam envolvidos os teólogos da Sorbonne. Aconteceu que no dia 1º de novembro de 1533, por ocasião da reabertura da Universidade de Paris, o reitor, conforme o costume, leu um discurso
Este continha algumas declarações inesperadas em tal circunstância, mostrando grande desprezo pelo sofista, que reduziam a teologia aos exercícios da escolástica. Opôs a eles a filosofia de Cristo, expressão do gosto de Erasmo. Suspeito para os teólogos, ele proclamava Cristo como o único mediador, o que a Sorbonne considerava ofensivo à Virgem. E aos santos, ele elogiava o retorno ao Evangelho. Era o rompimento com a Igreja e suas tradições. O discurso lido pelo reitor era de Calvino. Tal foi o escândalo que Sorbonne denunciou o autor ao parlamento de Paris com o fim de processá-lo por heresias. O reitor fugiu para Basileia. Calvino se escondeu no subúrbio parisiense, em Charlotte, ao que parece, e depois se refugiou na casa de um amigo em Claix, perto de Angoulême. Foi lá, em sua solidão, tendo à mão uma rica biblioteca, que ele formou o propósito de redigir sua profissão de fé. Ele tinha renunciado ao estudo da literatura, passou a dedicar-se unicamente à vida espiritual. Foi lá que se deu a sua conversão, que, segundo suas confidências, tinha sido repentina. De Angoulême, ele tinha ido para Nérac, capital dos estados da rainha de Navarra. Sendo ela um tanto indulgente para com os evangélicos, molestados e perseguidos, Calvino tinha voltado a Noia para ali renunciar aos seus benefícios eclesiásticos. E a Paris, quando o novo escândalo desencadeou a perseguição contra os luteranos, na noite de 17 de outubro de 1534, em Paris, foram fixados cartazes contra a missa, e isso foi feito até na porta do quarto do rei, no castelo situado às margens do rio Loire. Soube-se mais tarde que tinha sido obra de um lionês chamado Marcoux, primeiro pastor em Neuchâtel, a partir de 1531. O parlamento logo submeteu os suspeitos à tortura, condenando-os a suplícios de extrema crueldade, que lhe arrancasse a língua e lhe amputasse as mãos antes de queimá-los vivos. O rei assinou uma ordem surpreendente da parte de um amigo das letras, proibindo, sob pena de morte, a imprensa de todo e qualquer livro, em 13 de janeiro de 1535. Passou-se um ano, até que, como privilégio excepcional, fosse feita uma concessão a 12 impressoras. As pilhas de volumes queimados com os hereges que os escreveram, ou os imprimiram ou os divulgavam. Explicam porque durante meio século não foi editada nenhuma Bíblia francesa na França, e porque até 1562 não foi possível imprimir as institutas. No meio da tempestade, o autor continua sua obra. Ele sabe, talvez por meio dos confidentes de Margaret de Angoulême, como o rei é inconstante. Enquanto na França se aplica tanto rigor, na Alemanha Francisco I procura fazer aliança com os príncipes luteranos contra o imperador. O edito de 29 de janeiro de 1535 prescreve o extermínio dos hereges, mas, muitos dias depois, a mesma mão real assina um documento memorial redigido pelo embaixador do Belay em homenagem aos eleitores e aos magistrados aliados do cristianismo. Rei Francisco I explica que está sendo acusado injustamente de perseguir pessoas
por motivo de religião. São revolucionários em fúria, alega ele, são sediciosos que ele tem o direito e o dever de reprimir. Entretanto, uma reviravolta em favor dos evangélicos sempre parecia possível ao rei. Poderia aplicar-se o epiteto dado por Farel a Erasmo, camaleão, no dia 10 de março de 1534, um professor estabelecido em Paris já por 5 anos, Jean Stur, tinha escrito ao reformador Bucer, natural de Estrasburgo: jamais se cumpriu melhor o versículo: o coração do rei está nas mãos de Deus, porque no meio das fogueiras ele sonha com uma reforma religiosa. Insisto nas necessidades de sua viagem e da de Melanchthon, o melhor colaborador de Lutero. A situação tão perigosa dos fiéis deve ser menos ao juízo pessoal do rei que das informações caluniosas dadas por conselheiros parciais. Nenhuma distinção se faz entre anabatistas, seguidores de Erasmo, e luteranos. Todos são feitos prisioneiros. Creio que a ideia do rei seria de agir diferentemente contra os sediciosos e contra os que não professam a doutrina da Igreja sobre a Eucaristia. Essa opinião é de um observador bem informado, envolvido nas negociações que visavam a restabelecer a paz entre os cristãos, e que em breve, em Estrasburgo, teria seguido os contatos com Calvino. A esperança de Sturm parecia que ia realizar-se na primavera de 1534, pois no dia 23 de junho, Francisco I, oficialmente, e Du Bellay, em seu próprio nome, convidam Melanchthon para vir à França, mas o eleito da Saxônia não lhe dá permissão, e além disso, Sorbonne recusa a discussão própria sugerida pelos diplomatas. Um ano depois, o espírito e a pena de Calvino ficam livres para consagrar-se inteiramente à sua grande empresa. Na primavera de 1535, é publicado em Neuchâtel o Novo Testamento de Robert Oliver Thom, para o qual seu primo escreveu um prefácio: a todos os que amam Jesus Cristo e seu Evangelho. Saudações. Calvino diz expressamente: nós o traduzimos o mais fielmente que nos foi possível, em conformidade com a verdade e com a propriedade da língua grega, assinalando assim sua participação nesta obra de grande fôlego e específica a intenção, para que os cristãos e cristãs que entendem a língua francesa possam entender e reconhecer a lei que devem ter e a fé que devem seguir. Propósito patriótico semelhante ao de Leverfrère, 12 anos mais tarde, no começo do seu próprio Novo Testamento, disse que tinha trabalhado visando a consolação dos súditos do reino, para que este não fosse mais simplesmente chamado reino cristianíssimo, mas que se tornasse tal de fato. Em toda a Europa Ocidental, época que vai de 1534 a 1536, é como a então recente de 1521 a 1522, uma época crítica. Os reformadores trabalham cada um em seu país para propagar a palavra de Deus na língua nacional, esperando a conversão de soberanos e de povos. Em outubro de 1534, Lutero termina a tradução alemã da Bíblia. Em outubro de 1536, o tradutor da Bíblia em inglês Tyndale morre na fogueira orando a Deus que a obra Os Olhos do Rei da Inglaterra. Neste mesmo ano em que é publicada a carta de Calvino ao rei da França, ao mesmo Francisco I, é dedicada a breve e clara exposição da fé cristã de Zwinglio, publicada após a morte do seu autor
por seu sucessor em Zurique. A Bíblia Francesa de 1535 sai do prelo em 4 de junho. No fim do mês, chega uma notícia horrível. Em Münster foram exterminados em massa os anabatistas alemães, que buscavam nas escrituras não somente princípios religiosos, mas também pretexto para uma revolução social. Os adversários da reforma a declaram responsável pelos excessos dos anabatistas, ou ao menos solidária a eles. Na França, Michelet viu bem isso. A origem da reforma é espontânea, primeiramente francesa. Seus primeiros adeptos levavam uma vida pacífica. Eram operários em Meaux, agricultores em Thiérac, humanista na corte. Isso não impede os seus inimigos de compararem os inofensivos biblistas da França com os desfreados anabatistas da Alemanha. Uma testemunha, Estienne, conservou sobre isso lembranças interessantes. Evitava-se dar a entender que eles eram gente boa, como os demais, e que não eram zombadores nem falsos, e que tinham recebido o sacramento do batismo, e etc. Mas antes diziam que eram pessoas completamente diferentes, que zombavam de Deus, que tinham suas mulheres em comum, que eram piores que os judeus, os turcos e os saracenos. O manifesto dirigido ao príncipe da Alemanha era a expressão oficial dos erros, preconceitos e calúnias que tinham livre curso em Paris. Contra eles elevava-se o protesto indignado da consciência de Calvino. A princípio, sua exposição da fé cristã destinava-se a fortalecer os fiéis, a esclarecer os que não tinham bom conhecimento da causa. Agora, servira de apologia contra os caluniadores. O doutor em direito de Orleans transforma em discurso de defesa as páginas concebidas pelo teólogo, e esse discurso ele enviará ao Supremo Juiz da França. Essa é a origem da carta ao rei, conforme a narrativa do próprio autor, que consta no prefácio do seu comentário do livro de Salmos, por ele publicado em 1557. Foram queimados na França muitas pessoas santas e fiéis, chegando isso ao conhecimento das outras nações. Os autores das queimas foram considerados cruéis. Eles, os príncipes luteranos, elaboraram um protesto contra autores daquela tirania. O rei e o parlamento, para apaziguar isso, deu-se divulgação ao Opúsculos Infelizes, como manifesto de 1º de fevereiro, também afixado em quadros murais, cheio de mentiras que só eram tratados cruelmente os anabatistas e os sediciosos, citado de uma expressão de manifestos, os quais, com seu extravio e com suas opiniões falsas, subverteram não somente a religião, mas também toda a ordem política. Quanto a mim, vendo que esses falsos religiosos, com seus fingimentos, faziam tudo para que a indignidade desses derramamentos de sangue inocente não somente fosse mantida oculta pelas blasfêmias e calúnias, das quais eles acusavam falsamente os santos mártires. Depois da morte deles, no dia 15 de fevereiro de La Forge, um amigo de Calvino tinha sido queimado. Mas também, em acréscimo, faziam tudo para pisar os pobres fiéis, sendo que a ninguém era permitido mostrar compaixão por eles. Pareceu-me que se eu não me opusesse vigorosamente, quanto me fosse possível, eu não poderia desculpar-me se fosse julgado frouxo e desleal. Aí está, pois, um advogado que se sente constrangido por sua consciência a assumir a defesa de um inocente, acusado de crimes que poderiam levar à condenação e à morte. Se com justiça Lanfranc dá ao Calvino o título de criador da eloquência francesa, é graças ao tom da carta ao rei, mais do que ao plano tão claro e às deduções tão lógicas da instituição propriamente ditas. Calvino esperava reconduzir Francisco I à disposição mais benevolente, revelando ao grande público o verdadeiro caráter dos reformadores franceses, odiosamente transformados em malfeitores pelos adversários. Uma vez isolados e abandonados pela opinião europeia, não havia nada que pudesse impedir a sua eliminação. Com essa clarividência superior, que faria dele aos 30 anos um líder e um condutor de almas,
o jovem reformador denunciou o perigo iminente. Ele se fez o porta-voz dos seus correligionários caluniadores. Introdução de uma edição das Institutas de 1911. Tendo saído da França no início de 1535, Calvino, após uma breve estada em Istambul, fixa em Basileia, onde vive disfarçado como simples membro da pobre igreja por banimento expulsa. Toma pensão no subúrbio de Saint-Albert, na casa de uma viúva, a senhora Petit, que mais tarde dará alojamento a Ramos. Aqui escrevera este: em vigílias memoráveis celestiais foram elaboradas as Institutas. O autor ainda não tinha 26 anos de idade. Calvino entra em contato com dois tipógrafos associados, Plater e Lassius. Concluía Plater e Lassius. No mês de agosto, a expressiva carta que serviria de preâmbulo tinha sido concluída por Jean Calvin de Noia. Uma das principais feiras de livros novos começava em setembro. É provável que o edito Oporion tenha pressionado Calvino a terminar a carta de modo que pudesse ser composta a tempo e ser anexada à parte inicial do livro, mas não conseguiria. 7 meses se escoaram antes de o volume sair do prelo para a feira realizada antes da Páscoa. Messi Martinho, ano 1536.